Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, hoje com mais uma lição. Hoje nós vamos para a segunda lição da vida e obra. Nós vamos estudar hoje a estrutura e o texto, a síntese teológica do profeta Miqueias, né? Nós estamos continuando, essa é a segunda aula. Então espero que seja útil para vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, coloca o sininho para receber todas as novidades, né? Sempre temos os nossos vídeos na quarta, no sábado. Então eu quero que você participe, que você comunique-se com a gente, entre em contato também, tem o nosso e-mail e quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. Eu sempre lembro que na descrição do vídeo, logo abaixo, você vai encontrar um link. O link tem o conteúdo em PDF daquilo que nós estamos estudando aqui. Então, se você quiser depois fazer uma pesquisa mais aprofundada, pode fazer. Quero agradecer também já os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, amigos aí de maneira especial, a Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a professora Ana Lúcia Escapim, elas que são nossas colaboradoras aí, e também todos aqueles que colaboram com o nosso trabalho de uma maneira silenciosa, né? Então eles não gostam que o seu nome apareça, mas muito obrigado, do fundo do meu coração, tá bom? Então, nessa segunda lição, nós vamos ver a estrutura do texto e a síntese teológica do profeta Miqueias. Bom, Miqueias, como a gente já viu, ele profetizou sobre Joatã, Acás e Ezequias, os reis de Judá, em 740 a 890. Deve ter conhecido, deve ter presenciado a queda da Samaria em 721 e a invasão de Senaqueribe em Judá 701, né? Então isso denota dos textos de Miqueias 1, de 2 a 16, e Miqueias capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, 9 a 11. Então, o texto ele vai mostrar isso, né? Povos, ouvi todos, terra e tudo que contém, estais atento, o Senhor Yahvé vai testemunhar contra vós, o Senhor do alto de sua santa moradia. O Senhor vai sair de sua morada, vai descer e pisar nos altos cumes da terra. Sob os pés dos montes se fundirão os vales, se dissolverão como a cera perto do fogo, como a água que rola pelas encostas. Tudo isso por causa da infidelidade de Jacó, ou seja, de Israel, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a infidelidade de Jacó? Não é a Samaria? Quais os lugares altos em Judá? Não é Jerusalém? Então aqui ele está dizendo que tudo o que acontece no Reino do Norte também acontece no Reino do Sul, e isso desagrada muito o Senhor. Serão destruídos, todos os ídolos serão quebrados, os locais de culto serão destruídos, e todos os salários que foram pagos, salários de prostituição, serão convertidos em dor. Samaria está ferida de um mal incurável, que também atinge Judá. Então, feriram as portas de Jerusalém. Então, essa é a maneira do profeta dizer que, de norte a sul, o país estava corrompido. E qual é o motivo da corrupção? O desejo de ser igual aos reinos estrangeiros, o desejo de ser poderoso a qualquer custo. Isso estava tão institucional que na sequência dos textos a gente vai ver que isso se instaurou inclusive dentro das casas. Por causa de dinheiro, o filho traía o pai, a mãe traía a filha traía a mãe. Então a ganância chegou ao limiar de que não dava mais para confiar em ninguém. Por dinheiro, todo mundo se traía. O profeta chega a usar uma expressão que é muito interessante. Ele solta os gemidos de um chacal, um gemido solitário nas montanhas, ou seja, para chorar ele tem que se afastar, ele tem que ir para o alto da montanha para poder chorar, porque se verem ele chorando por causa daquilo, ele será denunciado. Como a lamentação da avestruz quando está com medo, está triste, ela cava um buraco e enfia a cabeça na terra. Então, o profeta usa dessas visões assim que são muito próprias, né? O profeta Jeremias cita um dos seus oráculos contra Judá em Jeremias 26:8.
É o mesmo oráculo que nós vamos ter em Miqueias 3:12, que diz assim: pois bem, por vossa causa será como um campo lavrado, e Jerusalém como um montão de escombros, e a colina do templo um morro cheio de mato, ou seja, a terra vai ficar arrasada. Então, Jeremias citou uma das profecias feitas por Miqueias. Se você quiser comparar, Jeremias 26:18 com Miqueias 3:12. O livro compreende 4 partes, onde são alteradas censuras e promessas. Então, Miqueias capítulo 1, do 12 até o 3:12, é o processo contra Samaria e Judá. O profeta vai juntar, vai mostrar que tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul, estão pervertidos, estão tomados. Então ele vai fazer na didática ele vai mostrar os erros e pedir se alguém consegue se defender. Depois Miqueias 4, 1 a Miqueias 5:14, as promessas de Sião. E ele inclui a notável profecia messiânica que está em Miqueias capítulo 5, versículos 1 a versículo 4. Miqueias 8, 1 a 7. 7 é um novo processo contra Israel. Agora é o período que Israel vai cair mesmo. O profeta é testemunho da queda de Samaria. E Miqueias 7, 8 a 7:20 é o cântico da restauração de Jerusalém, um cântico de renovação, onde ele chama aqueles que buscam a justiça a se manterem fiéis a essa justiça. Bom, Miqueias não poupou os homens gananciosos, os credores sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, as famílias divididas, os sacerdotes e os profetas cobiçosos, os chefes tirânicos, juízes mentirosos, e que se deixavam levar por suborno, e propõe um quadro ideal. Então todos eles podem se salvar, desde que pratiquem a justiça, amem com misericórdia e procedam com humildade diante de Deus. É o que resume a doutrina do profeta em si, né? Então, Miqueias capítulo 6, 8, nós temos a chave de leitura. É um grande convite à conversão. Não importa quem você é, não importa a vida que você teve. E aqui o profeta Miqueias, ele se aproxima muito daquilo que foi João Batista no tempo que antecedeu a vinda do Messias. Né? Preparai os caminhos do Senhor. Né? Todo monte será baixado, toda colina, o vale será aterrado. Ou seja, preparai, ou seja, se tornem iguais, sejam humildes, vivam essa humildade. Então, o Miqueias 6, 8, onde ele diz mais ou menos isso: já te foi dito, homem, o que te convém. O Senhor reclama de ti que pratiques a justiça, que ames a bondade, que andes com humildade diante do teu Deus. Então, é um convite à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede na Boa Nova, dizia João Batista. Miqueias dizia isso em outras palavras. Pratique a justiça, ame a bondade e ande com humildade diante do teu Deus. Então, considerando o livro, essa é a unidade editorial. Emergem os seguintes temas teológicos, então. Miqueias tinha consciência viva de que ele tinha uma missão divina. Se nós pegarmos Miqueias 3:8, eu, porém, estou cheio da força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem para denunciar a Jacó sua maldade e a Israel o seu pecado. Então, o profeta tem consciência de que Deus caminha com ele. Também Miqueias 7:7, ele vai mostrar: eu, porém, volto meus olhos para o Senhor, ponho minha esperança em Deus, na minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Então, o profeta ele não está preocupado se vão entender ele, não está preocupado se vão pagar ele, se ele vai ter o que comer, se ele vai ter onde dormir, se ele vai ter paz, descanso, não. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque ele está cheio da força do Espírito do Senhor, de justiça, de coragem, para denunciar, e ele vai fazer isso. Como disse, ele vê os povos, ele vê o povo marginalizado, principalmente o povo, os agricultores, os pastores, os pequenos comerciantes, os pequenos trabalhadores, que eram exauridos de sua força de trabalho e não ganhavam nada com aquilo, não eram respeitados, não eram valorizados por aquilo. Ele denunciou com extrema austeridade as carências do povo.
e de seus dirigentes, tanto no campo religioso quanto no campo social. Então ele não critica somente a opulência do templo, não é só isso. Não é porque o templo foi bem feito, o templo foi construído, é rico, bem ornado. Não, o problema não é esse. O problema é que isso está sendo colocado em primeiro lugar e as pessoas, ou seja, a vida delas, a espiritualidade delas, até mesmo as coisas básicas, como a comida, não estão sendo levadas em contas. Outra coisa que ele critica é o secretismo religioso, ou seja, se parece que eu estou louvando a Deus, mas na verdade eu estou juntando, fazendo uma miscelânea. Ele não se vive mais a pureza. Então, no mesmo templo onde que eu celebro ao Senhor, eu também tenho as práticas da prostituição divina, as práticas imorais. É um acúmulo cínico, né, de servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, como o próprio Cristo criticava. O profeta faz isso lá 400 anos antes. Então, outra coisa que ele critica, que se cobram taxas, se cobram valores das pessoas pobres e elas perdem a terra. E essa terra vai sendo cinicamente acumulada na mão de poucos homens, né? Príncipes, juízes, eles determinaram uma nova ordem moral para as coisas, ou seja, é aquilo que lhes convém, aquilo que lhes dá riqueza. Se nós pegarmos Miqueias no capítulo 2, de 1 a 5, nós vamos ouvir ele falar isso, as palavras duras que ele usa. Ai dos maquinadores da iniquidade, que tramam mal em seus leitos e executam logo ao amanhecer do dia, porque têm poder nas mãos. Cobiçam as terras, apoderam-se delas, cobiçam as casas, roubam-nas. Fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis que diz o Senhor, medito o mal contra a vossa raça, do qual não vos livrareis o vosso pescoço. Não andareis mais de cabeça erguida, porque será tempo de calamidades. Naquele dia irão compor canções a vosso respeito, e será cantada uma elegia. Estamos perdidos, se dirá. Fizeram passar outros parte do meu povo. Como a arrebataram de mim, nossas terras foram divididas entre os rebeldes. Então, a terra para Israel era uma bênção. E o profeta via que muitas vezes aquela terra era tirada de descendentes de Israel e de Jacó e dado a povos estrangeiros simplesmente para fazerem alianças. O profeta Miqueias é o primeiro profeta a denunciar os colegas profetas, os ministros de seitas, né, que exerciam seu ofício simplesmente com fins lucrativos. Então a pessoa ia até o profeta e o profeta falava aquilo que elas queriam ouvir, mais ou menos um esquema de adivinhação, mas a troco de dinheiro. Então o profeta fazia adivinhações, né? Então ele critica isso. Também critica os juízes que confiam nos seus guardas. Não estavam e tinham ciência de que não estavam defendendo a justiça. Então o que eles tinham? Tinham soldados, tinham pessoas para lhe defenderem do quê? Daqueles que viam que aquilo era injustiça. Então, Miqueias 4,14, ele vai dizer assim: agora reúne tuas tropas, filha de guerreiros. Vieram e nos cercaram, ferem com a vara a face do juiz de Israel. Ou seja, diante da calamidade que está para vir, do que vai servir os vossos soldados? A injustiça que vocês fizeram levou a isso. E agora, o que vocês vão fazer? Muitos se escondiam dentro dos seus edifícios luxuosos. Que edificais Sião com sangue e Jerusalém com preço de iniquidade. Ou seja, a opulência, a fartura de uma minoria era fruto do descaso, do empobrecimento, do maltrato que davam com o povo. Então isso não é uma coisa tão distante da nossa maneira de pensar hoje. Então Miqueias também critica a usura. O que é a usura? A usura é quando eu uso de cargos, eu uso do poder para usufruir de coisas que não me são direito. Miqueias 6, 10, 12. Haverá ainda a casa do ímpio tesouros mal adquiridos, um efá diminuído e maldito.
Pode-se ser inocente? Pode ser inocente com balanças falsas? Com um saco cheio de pesos enganosos? Os ricos da cidade são homens violentos, e seus habitantes proferem mentiras, e de sua boca a língua só serve para enganar. Ele fala, né, que aquele que vive na cidade, o mal da cidade, ou seja, se instaurou a tal ponto em que todos já se adequaram àquilo, se acostumaram a fazer a maldade, se acostumaram a passar as pessoas para trás. Aquilo se tornou algo institucional. Ele vai dizer que isso está dentro das famílias. As famílias eram perturbadas por discórdias internas. Miqueias 7,6. Porque o filho trata mal seu pai e chama seu pai de louco. A filha levanta-se contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos são a sua própria casa. Olha, a que ponto chega isso? Então Miqueias está criticando isso, o mal que se instaurou na sociedade dentro da célula maior que a família. Havia murmuração contra Deus. Miqueias é outro toque que Miqueias faz, murmurando contra Deus, ou seja, Deus que fez tudo, que Deus lhes deu a terra, estão murmurando contra Deus. É muito interessante que esta profecia de Miqueias, esse texto de Miqueias 6:3-5 é rezado, é cantado na Sexta-feira Santa, né? Porque é a profecia de Miqueias que se faz. Então todos nós já escutamos isso, né, cantado, né? Povo meu, que mal eu te fiz, em que te contristei? Responde-me. Né? Fiz-te sair do Egito, livrei-te da escravidão, te mandei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu, lembra do desígnio de Balaque, rei de Moabe, e a resposta que dei a Balaão, filho de Beor. Lembra-te da etapa entre Setim e Gilgal, para reconheceres os benefícios do Senhor. Então o profeta lembra, vocês estão querendo fazer amizade com as mesmas pessoas que os maltrataram, que os perseguiram? Vocês estão trazendo para dentro da Terra Santa aqueles que o Senhor expulsou, porque eles não deixavam vocês entrar? Então, a maneira com que o profeta se remete a essas pessoas é muito direta. O profeta, ele anuncia um julgamento sem falha. O julgamento, ele está prestes a se cumprir. E descreve em detalhes as diferentes formas dessa terrível intervenção de Deus. Ou seja, é Deus que vai julgar. Deus vai julgar aqueles que são iníquos. Deus vai julgar de uma maneira muito dura aqueles que se esqueceram da aliança, né? A punição, ela muitas vezes dentro do texto de Miqueias, ele é comparado à destruição de ídolos. Cada ídolo tem um significado. Então, a imoralidade sexual, a imoralidade religiosa, a imoralidade, a ganância, são ídolos que vão caindo por terra. Então, se nós pegarmos a devastação do país em Miqueias 8:16, Miqueias 5:9-10, Miqueias 6:13-15, nós vamos ver isso, que são os ídolos, as cidades vão caindo para que o povo seja purificado. Judá será ocupado por inimigos, a Samaria ficará em ruínas. Então as maneiras com que o profeta vai dizer que vai ser feita a purificação. Miqueias 1:6. Farei da Samaria um montão de pedras num campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as pedras no fundo do vale, e porei descobertos seus alicerces. Miqueias 7:4. O melhor dentre eles é como um silvedo, é mais íntegro como uma sebe de espinhos. No dia anunciado por teus vigias vem o castigo. Eles serão completamente destruídos, ou seja, dizendo que o melhor é uma erva daninha e é um espinheiro. Então a profecia vai apontando que ninguém vai escapar. Então aqueles que não buscarem a frase anterior, a conversão, a confiança em Deus, serão aniquilados. Essa situação quase que desesperadora que a gente vê aqui, né? Permanece um remanescente fiel ao Senhor. Miqueias 4:7.
Estropiados farão o resto, dos afastados uma nação robusta, e o Senhor será seu rei sobre o monte de Sião, desde agora e para sempre. Ele vai dizer que os mais seguros no meio dessa situação são aqueles que estão marginalizados hoje, são aqueles que são esquecidos, os pobres de Israel, ou seja, daqueles que foram colocados de fora, daqueles que foram expulsos, eu farei uma nação robusta. Miqueias 5, 2 a 6, 7. Por isso Deus os deixará até o tempo em que deve der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do Senhor, seu Deus. E os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. Assim será a paz. Quando o Assírio invadir nossa terra e pisar os ossos terrenos, nós lhe resistiremos com 7 pastores e 8 príncipes. Ou seja, 7 e 8 são uma palavra, são números simbólicos, que quer dizer assim, uma quantidade enorme de pastores e príncipes do povo. Ou seja, ele vai dizer que será uma nação santa, uma nação de homens que com a sua própria vida vão defender. Então ele vai falar que ele é o primeiro desses profetas, mas virão muitos profetas. Então essa profecia é uma profecia messiânica, ou seja, que aquele que nascer daquela que tem que dar à luz, então ele será o pastor que vai apacentar este grande rebanho. O resto de Jacó será entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre animais da floresta, como um leãozinho no rebanho de ovelhas. Por onde quer que passe, esmaga, despedaça, sem que ninguém lhe arranque a presa. Que cumpre os requisitos fundamentais da aliança, ou seja, que pratica justiça, o amor e a humildade. Miqueias, isso eu já li para vocês, já relatei, ou seja, quem quer fazer parte desse rebanho deve viver a bondade, a justiça e a humildade. A sua fortaleza deve estar aonde? Bom, aqui o profeta vai dizer que o homem justo, ele será o fiel da balança de todas as atitudes das pessoas que se voltarem para Deus. Então ele vai dizer que o povo de Israel vai passar por tudo que tem que passar, não porque Deus não o ame, mas porque Deus quer que ele seja um novo tipo de pessoa, uma nova sociedade. Ou seja, que ele sirva como luz para iluminar o caminho. É muito bonito isso. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós olharmos para o caminho do Cristo, é exatamente o caminho que o profeta Miqueias está apresentando aqui. Ou seja, não existe outro caminho. O caminho é esse, é ser humilde. Eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Então, para nós cristãos, a profecia do profeta Miqueias ela é muito interessante. Independente da boca de quem quer que esteja, se a palavra for verdadeira, ela deve ser ouvida. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão confiando em tudo quanto é coisa que se diz, né? Então, o indivíduo fala porque é PhD nisso, PhD naquilo, mas é PhD, está bem informado, mas está falando a verdade? É a pergunta que o profeta faz. Não importa os títulos, reis falavam aqui, profetas falavam, mas estavam falando a verdade? Então, peso que a gente deve dar para as palavras não está nos títulos que aquela pessoa tem, mas no porquê que ela está dizendo. Então é uma grande chave de leitura para a nossa sociedade hoje, os profetas do profeta. Outra coisa, para nós tem um valor muito grande porque, principalmente agora, estamos nesse tempo de Natal, em que são lidas essas... Tem uma profecia que é muito interessante porque é Miqueias que vai dar a primeira profecia dando exatamente o local do nascimento do Messias. Então os reis vão à casa de Herodes e perguntam onde nascerá o Messias, onde nasceu o Messias, e o Herodes, não sei, mandou ver entre os sábios e eles falaram, citaram, mas tu, Belém de Éfrata, tão pequeno entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado para governar Israel.
Suas origens remontam os tempos antigos, os dias mais longínquos do passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der a luz aquela que há de dar a luz. Então o resto de seus irmãos se voltará para junto dos filhos de Israel. Então, nessa profecia de Miqueias 5, 1, 4, está a profecia do nascimento do menino que deveria nascer em Belém. Então, está aqui. É em Miqueias que nós encontramos a primeira citação de onde deve nascer o menino Jesus. Bom, vamos seguir aqui. Sob orientação, o pequeno restante poderão cumprir uma dupla função. E aqui é uma coisa muito interessante. Miqueias 5, 9, 14 vai dizer que esse povo, que será o resto de Israel, ele tem duas funções. Primeiro, para servir de exemplo e de régua. Ou seja, todo aquele que viver a justiça, a bondade, a retidão e a humildade pode fazer parte desse povo. E esses que seguem o Senhor se tornam regra. Então, os povos vão vir de todas as nações, todos vão vir a Israel. Por quê? Não porque Israel tem o maior, porque ele é fiel ao Senhor Deus e mantém essa fidelidade. Os ídolos foram tirados do meio da terra. Então, os homens, eles serão... O homem justo, ele é seguido. Não é seguido porque tem grandes altares, não. É porque a sua vida é uma vida digna. O resto de Jacó será, no meio dos povos, como orvalho provindo do Senhor, como gotas de chuva sobre a relva, que nada tem a desejar ao homem, nem a esperar os filhos dos homens. Neste contexto, Sião se torna o centro de atração de todos os povos. Jerusalém é a metrópole universal do Pacífico Senhor. Miqueias 4, 1, 5. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas, e os povos afluirão a ela. Há numerosas nações ali, dizendo: vinde, subamos a montanha, a casa de Deus, que nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. E no versículo 3, de suas espadas forjarão arados e de suas lanças foices. Então, aqui, Jerusalém será a cidade do Rei da Paz. Então, é muito bonito. E todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Nós, porém, andaremos sempre em nome do Senhor, nosso Deus. Enfim, esta é a mensagem de Miqueias, profeta simples, que confia no Senhor e levanta a sua voz para defender o fraco, o oprimido de toda e qualquer tirania, seja ela política, religiosa, institucional. A chave de leitura de Miqueias é um grande convite à conversão. Bondade, justiça, retidão e humildade. Todo homem que buscar este caminho se encontra com o Messias, se encontra com o Cristo, se encontra com Deus. E deve manter essa sua fidelidade, independente da cultura na qual ele está inserido, independente do ambiente socioeconômico que ele está inserido. O homem que se encontra com essa verdade deve se manter íntegro, porque ele se torna sal da terra e luz do mundo. Bom, gente boa, essa é a mensagem sobre o contexto e a herança teológica do livro de Miqueias. É por Miqueias que nós sabemos que Jesus haveria de nascer em Belém. Em Belém, onde ele nasceu pequeno, foi crescendo e se tornou o Messias, aquele que nos deu a salvação. Então, que nós possamos usar bem isso, fazer um estudo mais aprofundado de Miqueias, é muito rico, é muito edificante. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, conhecidos e anônimos, e que Deus abençoe todos vocês. Que façam um bom estudo. Até a próxima lição. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima. Fiquem com Deus.